Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. Você, terceiranista, vestibulando, esse é o ano, hein? Tem que estudar muito. Aproveitar aí essa quarentena, que eu espero que não dure tanto assim, né? Que vai trazer muitas mudanças nos vestibulares. Mas você não pode parar. Você tem que continuar e continuar pesado. Vamos lá, ó. A gente vai dar uma olhadinha hoje, primeira abordagem aí, nos chamados blocos econômicos. E mais uma vez eu vou te chamar a atenção lá. Olha lá, ó. Agora nós vamos para a aula da frente C, correto? Então, frente C, começamos ela agora, a aulinha aí a respeito desses blocos econômicos. Olha lá, então o que acontece hoje? Nós temos, por assim dizer, na história econômica, uma novidade no planeta. Coisa que começou a dar a cara aí a partir da Segunda Guerra Mundial. E essa moda, por assim dizer, ela foi lançada lá na Europa. Os países começaram a fazer alguns acordos comerciais. Vamos pegar a Europa como referência. Então, o que nós acabamos encontrando? Nós acabamos encontrando aí justamente que esses acordos, eles foram dando certo. A economia foi desenvolvendo cada vez mais. Os acordos foram se avolumando, né? Se a princípio era um pouco de aço, energia, ferro, nós tivemos que outros produtos foram entrando nesses acordos e mais países aí, até que nós chegamos hoje a ter a presença da União Europeia, que nós costumamos dizer, e ela é, aquele bloco que acaba apresentando o quê? É o bloco que acaba apresentando maior nível de desenvolvimento quando a gente se refere a esses blocos aí. Então aqui nesse planisfério, nesse mapa para você, eu trago um pequeno exemplo de que existem hoje no planeta aí, tranquilamente, esses 8 blocos econômicos. Tá? Então aquela moda, como eu falei, que ela iniciou-se lá na Europa, o mundo moderno, o capitalismo moderno, achou legal. Então, criação de blocos econômicos. Daí eu pergunto para você assim, o que são esses blocos econômicos? Blocos econômicos, eles não são nada mais, nada menos de que associações comerciais entre países. Então os países se associam. Se eles se associarem, eles vão apresentar algumas vantagens, principalmente aumento da competitividade. É você imaginar assim, você sozinho, um Brasil sozinho, por exemplo, ele tem uma certa força no mercado internacional. Agora ele unido a mais alguns países aí da América do Sul, ele tem uma força muito maior. Sua capacidade de influenciar outros mercados, de competir em outros mercados, também acaba sendo aí uma capacidade muito grande e muito maior. Então essa é a ideia de um bloco econômico. Tá? Você vai lá e unifica, por assim dizer, economias, para essas economias ter maior poder e se transformarem em economias mais competitivas, tá? Mas me parece uma coisa assim, ou dá a impressão que é uma coisa muito simples, mas não é bem assim que funciona, certo? O que acaba acontecendo é que para se formar um grande bloco econômico, muitas vezes nós acabamos sendo o quê? Se faz necessário uma quantidade muito grande de anos para negociação. Não é assim, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina inventaram que vão criar o Mercosul, bum, está criado, é o mercado único. Não. Então para isso é muito importante nós percebermos aí que existem fases de desenvolvimentos, existem diferentes tipos de bloco. Primeiro tipo de bloco que nós encontramos, ele se baseia em uma coisa chamada de zona de preferência, né? Então vamos usar os exemplos aqui nosso e dos nossos vizinhos, que também talvez seja um pouco mais fácil de nós entendermos. Então houve um determinado momento que Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina botaram na cabeça, vamos criar aí o nosso famoso Mercosul, tá?
Então começaram os primeiros acordos. O que são esses primeiros acordos? São acordos que visam basicamente fazer a integração da economia. Então começa uma zona de preferência. O Brasil, vamos pegar como exemplo, ele tem uma determinada taxa, impostos que eles cobram de produtos. Vamos imaginar assim, por exemplo, peça de vestuário, indústria têxtil. Para uma peça de vestuário entrar no Brasil, vai o governo brasileiro e cobra X, não importa de onde venha no mundo. Ah? Então é isso. Agora a gente já começa a dar preferências. Se a roupa vem, digamos, lá de fora desse nosso bloco de preferência, o imposto é mais alto. Se vem essa mesma peça de roupa dos países membros do Mercosul, que estão criando essa zona de preferência, a gente abaixa significativamente isso. Para quê? Para fortalecer a economia. Então a gente vai cada vez menos comprar de fora e cada vez mais comprar dos nossos parceiros econômicos. Entendeu como é que funciona? Então essa é a primeira aproximação, o primeiro namoro. E eles vão fazer a mesma coisa com a gente. Então a gente vai tratar de ver tudo isso aí. Até certo ponto nós vamos tratar de unificar isso aí. Depois a gente vai entrar aqui, em uma segunda fase, a criação de uma zona de livre comércio. Em que consiste essa tal dessa zona de livre comércio? Essa zona de preferência tarifária, ela foi diminuindo, até que nós chegamos a um determinado estágio, onde já não existem mais barreiras alfandegárias, já não existem mais impostos que vão tratar de ser cobrados dos produtos entre os membros dentro de um bloco econômico. Então agora, digamos, a peça de vestuário que circular entre os países do Mercosul, não existe imposto nenhum sobre isso. Olha que legal. Então nós criamos o quê? Nós criamos aí uma zona de livre comércio. Vencido esse aspecto, vai se criar uma união aduaneira. Em que consiste essa união aduaneira? O que resume a ideia de uma união aduaneira é a presença de uma sigla chamada de TEC, TEC, Taxa Externa Comum. Né? Agora vai funcionar assim, é o próximo estágio. Se antigamente, antes de nós entrarmos nessa união aduaneira, o Brasil ia importar um carro da Alemanha, ele cobrava X de imposto. A Argentina já tinha uma política externa diferente, ela cobrava menos imposto que isso. O que impedia então de o argentino importar o carro pagando menos imposto e transferir dentro da zona de livre comércio? Nada. Para mais ou menos evitar isso e se criar cada vez mais um fortalecimento maior, é que se cria uma união aduaneira. Nesta união aduaneira você vai tratar de unificar todos os impostos, todas as barreiras alfandegárias externas. Tranquilo? Então agora, por exemplo, o Mercosul está trabalhando nisso, para nós chegarmos isso, finalmente, é muito difícil a negociação, o que acaba acontecendo? Tem que unificar todos os impostos dos produtos para entrar no bloco. Você acha que é uma coisa fácil de fazer isso? Que nada, é muito difícil, é uma burocracia muito grande para a gente chegar lá. A Europa, por exemplo, isso aí já está funcionando e funcionando bonito. Daí finalmente nós chegamos a um mercado comum. Em que consiste esse mercado comum? Não é mais só o produto que vai circular sem pagar o imposto. No mercado comum também circulam os capitais. O dinheiro vai de uma região para outra como se ela estivesse mesmo dentro de um país. E além disso nós temos o que? Os serviços, a mão de obra. Então hoje a gente sabe muito bem que a União Europeia está nessa, né? Se você quer ir para a Europa, geralmente o brasileiro chega pela Espanha. Você vai lá, mostra o teu passaporte. O espanhol, você está dentro da União Europeia, meu chapa. Ali você pode circular entre todos os países sem problemas nenhum. E aonde é que se busca chegar? Em uma união econômica. A principal característica da união econômica, ela consiste em quê? Aqui ninguém chegou ainda. E uma chamada unificação da moeda e das políticas econômicas. Então, por exemplo, lá na Europa, nós vamos ter o euro, mas o euro ainda não está presente em todos os países europeus. E mesmo as políticas econômicas, elas ainda não são unificadas.
Então você perceba que a tarefa aí, ela não é uma tarefa das mais simples que nós encontramos. Tranquilo? Isso aí sem nem um pouquinho da nossa parte teórica, aí, já que nós vamos ter algumas aulas sobre blocos econômicos. Tá? Agora a gente vai começar a fazer uma breve análise, trazer algumas características de alguns dos principais blocos econômicos aí. Não podia ser diferente. O que nós acabamos encontrando aí? O nosso querido Mercosul, né? Mercosul é um bloco que já surgiu lá no século passado, quando esses 4 países que estão aí devidamente representados pelas suas bandeiras começaram a apresentar interesses em uma unificação e a criação de um bloco econômico aí, né? Então hoje nós temos como membro Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, que eles são basicamente aí países que, por assim dizer, têm um status diferente lá dentro. Eles são, além de tudo, são fundadores do chamado Mercosul. Essa história do Mercosul, veja bem, nós tivemos lá o tratado de não sei o que aconteceu em 1996, não esquece um pouco disso. Não é essa lógica mais que aparece no nosso vestibular aí, né? Quais são o que vem acontecendo nesse Mercosul ultimamente, né? Então, primeiramente, entrou numa bagunça. Entra país, sai país, né? Um certo tempo atrás, nós trouxemos a Venezuela para fazer parte do Mercosul. Mas a entrada da Venezuela no Mercosul, ela foi uma entrada num momento muito interessante. Então nós tivemos uma crise política no Paraguai, que era outro membro fundador e um grande crítico à entrada da Venezuela no Mercosul. O que acabou acontecendo? Lá aconteceu uma crise política, saiu do poder o Fernando Lugo. Os demais países entenderam que o Paraguai não estava vivendo uma democracia, aquilo foi um golpe. Então existe uma das regras para fazer parte do Mercosul, que os países membros têm que ter democracias. Então, não, isso aí não é democracia. Ficou suspenso. Nessa que o Paraguai ficou suspenso, a Venezuela aproveitou e entrou, ó, como eu estou bonito aqui. Mais tarde nós tivemos eleições e não sei o que no Paraguai, restaurou-se a democracia e o Paraguai voltou para nós. Tudo bem, mas ali não se bicava muito bem com o Paraguai. Só que começou também a ter problemas com a Venezuela, ela não queria ratificar muitos acordos do Mercosul. E lá nós tínhamos um ex-presidente que ele também era um sujeito que não tinha grandes valores democráticos, e estou falando do Hugo Chávez. Então, entraram com representação contra a Venezuela, ela acabou sendo expulsa do Mercosul aí, hoje não faz parte. Então esse é um problema, né? Mas as negociações no Mercosul, elas são negociações muito difíceis. Principalmente quando nós vivemos o quê? A América do Sul, ela está passando por um período de ideologias de esquerda, direita, socialismo, capitalismo, liberalismo, keynesianismo muito forte. Então, muitas vezes, essas diferenças ideológicas tratam de fazer o quê? Afastar aqueles que deveriam ser países, que deveriam andar de mãos dadas aí, né? Então, existem essas dificuldades. Sempre lembrando que existem os países aí, os 4, que são os membros efetivos. E daí nós temos os estados partes ou estados participantes, que são todos os demais países da América do Sul, com a exceção ali, ó, para Venezuela, que está no banco. E além disso, nós vamos encontrar também a Guiana Francesa, que não é um país, é um departamento ultramar da França. Então toda a galera hoje quer entrar no Mercosul, só que é um processo lento e extremamente lento aí. Tomar cuidado, ele anda meio com as negociações com o freio puxado. Tranquilo? Seguindo lá, o que nós temos aqui? Outro bloco importante, NAFTA, né? Então, essa sigla aí, ela corresponde ao quê? North American Free Trade Agreement. Então, traduzindo a grosso modo, o acordo de livre comércio, né? Tratado de livre comércio da América do Norte. E lá nós vamos ter a presença de quem? De mexicanos, de norte-americanos e de canadenses. Uma coisa que chama muita atenção, né? Que são, por assim dizer, 2 países desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos, e o México. Já conseguiram ultrapassar, por exemplo, 2 fases aí,
que é a criação dessa área de livre comércio e também a criação de uma união aduaneira. Caminho rapidamente. Só que a intenção aí, não existe essa ideia de se transformar em um mercado comum, né? É claro, é muito simples entender isso. O que acaba acontecendo? Você tem 2 ricos e um pobre. No mercado comum você pode ter livre circulação de mão de obra. Você imaginou? Não ia ficar um mexicano no México. Já é difícil a jogada lá. O Trump acaba fazendo o quê? Tendo que construir um muro para não deixar a galera passar. E se libera. Então, eles não são bobos, né? Nós queremos explorar a sua mão de obra mexicana barata, mas você não veio explorar o nosso mercado de trabalho aí, né? E daí nós temos ainda um último bloco aqui, Comunidade Andina, também conhecido como Pacto Andino, e mais recentemente eles passaram a chamar ela de Acordo de Cartagena, né? Então é basicamente um bloco formado por Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, né? Andam basicamente fazendo algumas negociações que visam fortalecer, mas são negociações muito lentas, né? O que a gente percebe que o quesito que mais cresceu nessa comunidade foi justamente a livre circulação de pessoas, né? Eles criaram um documento chamado de Tarjeta de Imigração, que é o que? A carta do imigrante, vamos pensar assim, que dá a liberdade das pessoas aí estarem migrando de um país para o outro. Mas é claro que isso aqui não vai muito longe. Há um certo tempo atrás tentou-se criar uma instituição para aproximar o Mercosul desse bloco, que foi chamada Unasul, que tudo indica que Alfagor não vai para frente. Parece que eles vão ficar com essa ideia só de livre circulação de pessoas e todos eles candidatos aí a um dia vir fazer parte do nosso Mercosul. Tranquilo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.